Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Permitam-me que, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes e os que estão a assistir à distância. 2 ou 3 notas iniciais para responder à Sra. Vereadora Regina Bento. Recordar sempre que a obra do Metrobus não é da Câmara Municipal, é sim das Infraestruturas de Portugal. Já vi que tem muitas dúvidas. Aliás, folga em saber. Lamento é que não as tenha tido no tempo em que esteve no Executivo, porque as Infraestruturas de Portugal e a Metro teriam todo o gosto, seguramente, em lhes esclarecer, só que não as perguntou e agora vem perguntar a este Executivo. Não, é verdade, mas repito e estou-me a atravessar em relação à Metro e às infraestruturas, terão todo o gosto em responder a todas as suas dúvidas. Os achados arqueológicos são uma realidade, são relevantes, não estou autorizada a dizer que tipo de achados foram encontrados, estão a ser devidamente registados e permita-me dizer-lhe também que está desatualizada, porque a obra já recomeçou. Ela foi suspensa durante 10 dias, como foi anunciado, a obra já recomeçou, já está em andamento e amanhã mesmo vamos abrir uma nova frente de trabalho. Por isso, atendendo a todos estes constrangimentos, para poder otimizar os recursos, e nomeadamente a própria empreitada, amanhã vai iniciar a fase 3 em simultâneo, por isso com 2 frentes de trabalho a decorrerem em simultâneo. Relativamente aos hospitais, efetivamente é uma preocupação, como deve imaginar, que assiste também a este Executivo. Recordar que a gestão dos espaços dos hospitais não é da Câmara Municipal, é sim do CHUC, e portanto já houve reuniões de trabalho, não só para manifestação da preocupação, mas também para a organização e coordenação de algumas iniciativas para minorar os constrangimentos dentro daquele complexo. De qualquer das maneiras, eu diria que não vale a pena estarmos à espera de pôr aquilo a funcionar melhor do que aquilo que está atualmente. Aquilo já funciona muito mal, sempre funcionou mal e, portanto, com as obras da Metro só podemos esperar que piore um bocadinho mais. Aquilo que é possível fazer é mitigar exatamente esses constrangimentos. Por isso, a questão da ecovia foi levantada, é a parte que pode dizer diretamente respeito à Câmara Municipal. Houve uma reunião em que estivemos todos presentes, CHUC, Metro, Infraestruturas de Portugal e Câmara Municipal, todos presentes em cima da mesma mesa, levantamos várias hipóteses, várias preocupações, mas também a hipótese de minorar os constrangimentos, em que a questão da ecovia, a criação de novos parques foi posta em cima da mesa, mas naturalmente aguardamos aquela que é a posição do ZUC, que é a quem compete naturalmente gerir todo aquele espaço. Por isso fique descansada, estamos a fazer aquilo que é possível e que está ao nosso alcance. Se for agora possível, faria então a minha intervenção, que tinha preparado. Os serviços técnicos da Câmara Municipal são frequentemente postos em xeque pelos munícipes em diferentes meios de comunicação social, de forma fortuita, infundada e injusta, o que na sua maioria revela um claro desconhecimento do trabalho desenvolvido pelo corpo técnico, muitas das vezes com claro prejuízo para a sua vida pessoal e familiar. Sem prejuízo de qualquer exceção, a Câmara Municipal dispõe de um corpo técnico qualificado, extremamente empenhado e motivado. Por isso, e no que respeita ao serviço sob a minha responsabilidade, reafirmo aqui a minha total confiança no trabalho desenvolvido e rejeito qualquer tentativa de generalização. O setor do urbanismo é uma das áreas mais visadas pela crítica destrutiva, muito pelo facto de colidir diretamente com o interesse individual, sendo os serviços sistematicamente acusados de negligência na imposição de demoras na análise dos processos. Por isso, selecionei este setor para a minha intervenção de hoje. Importa ter em atenção que as operações urbanísticas são compostas por vários procedimentos, sendo que os prazos legais estabelecidos diferem consoante o tipo de procedimento ou operação urbanística em causa. A título de exemplo, o prazo legal para a resposta de um pedido de licença de loteamento é muito superior ao prazo legal de resposta de uma concessão de autorização ou de utilização. Nesse sentido, quando se abordam os prazos de licenciamento, devem ser tidos em consideração o tipo de procedimento ou de operação urbanística em causa. Falando genericamente de processos de gestão urbanística, verifica-se que durante o primeiro ano de mandato se assistiu a uma redução de quase 60% no tempo de resposta aos cidadãos e às empresas por parte dos serviços de urbanismo, tendo-se passado de um tempo médio de resposta de 61 para 25 dias. Para tal, contribuiu o facto de terem sido informados e despachados os cerca de 500 requerimentos e processos anteriores a 2020 e que permaneciam sem resposta no Departamento de Gestão Urbanística. Presentemente, dos 371 processos respeitantes a 2022, atribuídos ao DGU, apenas 51 processos são referentes ao primeiro trimestre deste ano, sendo 107 relativos ao segundo e 208 relativos ao terceiro trimestre deste ano, o que corrobora a substantiva diminuição do tempo de resposta por parte dos serviços.
Mas todas estas melhorias não são obra do acaso, mas sim o reflexo de um conjunto de medidas adotado por este Executivo em total articulação com os dirigentes e com os técnicos do setor, a quem deixo aqui o meu profundo agradecimento pelo esforço e apoio. Desde logo, a operacionalização da primeira e segunda fase do processo de desmaterialização dos processos, que permitiu implementar e disponibilizar o serviço online e que possibilitou a todos os interessados poderem proceder à submissão dos respectivos requerimentos e pedidos à distância a qualquer hora, sem necessidade de deslocação aos serviços de atendimento da Câmara Municipal. Procedeu-se à implementação da consulta online para seguimento à distância da tramitação dos processos a decorrer no Departamento, mediante o registro dos interessados na plataforma da Câmara Municipal. Esta foi uma medida de transparência adotada logo no início do mandato e que veio agilizar o acesso à informação por parte de todos os interessados. Também a obrigatoriedade por parte dos serviços do Departamento de proceder a notificações por correio eletrónico, em paralelo com o correio postal, representou mais uma medida de agilização no contacto com o cidadão e empresas e que vai permitir que o interessado tenha conhecimento mais cedo dessas notificações, encurtando assim também os prazos de resposta. Foi criado um endereço eletrónico para utilização exclusivo pelos municípios para poderem agendar o atendimento, seja presencial, telefónico ou por videoconferência, com os técnicos ou dirigentes para exporem questões relacionadas com os processos urbanísticos. Tirando partido das câmaras adquiridas para apoiar o atendimento por videoconferência no âmbito das medidas de contingência do Covid-19, hoje em dia é oferecido o serviço à distância que permite evitar aos cidadãos a necessidade de se deslocarem fisicamente à Câmara Municipal. Importa ainda realçar que todas estas medidas operacionais foram acompanhadas de alterações dos procedimentos internos e metodologia de trabalho, dando-se agora particular relevância à realização de reuniões presenciais entre os técnicos municipais e os requerentes, no sentido de serem encontradas soluções adequadas a cada caso e a cada processo. Com o acompanhamento passo a passo dos processos que apresentam problemas na sua resolução, envolvendo os requerentes, os respectivos técnicos do DGU e das áreas envolvidas na competência de outras unidades orgânicas, membros do meu próprio gabinete de apoio à variação e eu própria, tem-se conseguido resolver muitos problemas antigos e que aguardavam resolução há muito tempo. Apesar deste esforço, importa admitir a existência de alguns processos que, pela sua complexidade, especificidade ou condicionantes de base, obrigam a procedimentos complementares, recolha de pareceres em entidades externas, pareceres jurídicos ou estudos específicos e que se podem traduzir em tempos de resposta mais prolongados. Contudo, importa clarificar que as situações mais recorrentes, e eu gostaria muito de frisar esta questão, as situações mais recorrentes de demora são o resultado da instrução deficiente dos processos por parte de um grande número de técnicos dos requerentes e o não cumprimento pelos mesmos das normas legais e regulamentares em vigor. Essas situações obrigam a notificações sistemáticas do requerente para aperfeiçoamento do pedido e, apesar de inúmeras notificações, resultam frequentemente na sua rejeição liminar por deficiências de instrução. Por isso, importa ter em consideração que a correta ou deficiente instrução dos pedidos por parte dos requerentes, assim como os tempos de resposta destes a esses pedidos de aperfeiçoamento, influenciam de forma determinante os tempos de resposta da Câmara Municipal e os prazos de licenciamento. Por outro lado, importa ter ainda presente a exigência imposta à análise técnica dos processos de gestão urbanística, fruto da inúmera, complexa e dinâmica legislação aplicável, áreas de especialização envolvidas e múltiplas outras componentes que estão igualmente envolvidas. Esta complexidade ainda agravada pelo elevadíssimo número de processos analisados na Câmara Municipal, mais de 600 por mês, e às condicionantes sempre presentes em termos de falta de recursos humanos especializados. Sublinha assim a melhoria significativa do desempenho do serviço e dos tempos médios de resposta ao longo do último ano. Ainda assim, isso não significa que não tenhamos de continuar a primar pela melhoria contínua da resposta dos serviços, assente na procura de procedimentos mais ágeis e céleres, preferencialmente associados a um reforço de recursos humanos especializados. Por isso, atualmente a Câmara Municipal está operacional mais um conjunto de medidas em fase de materialização. Por um lado, a continuidade e conclusão do procedimento de desmaterialização dos processos de gestão urbanística para permitir agilizar os procedimentos, facilitar o acesso à informação, flexibilizar e sistematizar esses mesmos procedimentos. Para isso, foi integrada uma rubrica nas GOP 2023 para permitir a digitalização em massa dos inúmeros e extensos processos urbanísticos. Um segundo ponto para dizer que está em vias de criação a via verde para o investimento. A Câmara Municipal está atualmente a recrutar recursos humanos para formalizar um gabinete de apoio à variação, responsável pelo acompanhamento contínuo e sistemático dos processos elegidos previamente para integrar essa mesma via.
Um outro ponto, a uniformização dos critérios e conceitos através da elaboração de um manual de normas internas em fase final de elaboração. Este manual, com eficácia interna e externa, irá permitir agilizar e uniformizar os procedimentos e reduzir os tempos de análise e decisão. E, finalmente, proceder conceder várias oportunidades aos requerentes para corrigirem as desconformidades com que enfermam os respectivos processos, não rejeitando ou indeferindo os pedidos à primeira, como acontecia no passado, ao abrigo do princípio da colaboração da administração com os particulares e por razões de economia processual. Este processo tem vindo a ser acompanhado da sensibilização dos requerentes, e respectivos técnicos para instruírem devidamente os pedidos e cumprirem as normas legais em vigor. Adicionalmente, encontra-se em fase de revisão o regulamento do PDM e o RMUE, de forma a adequar estes instrumentos às novas realidades. No que respeita ao RMUE, estão em fase de correção algumas normas consideradas inadequadas ou desadequadas à realidade atual. A revisão da fórmula das taxas urbanísticas, a clarificação e uniformização de conceitos e a sua interpretação com vista a uma maior transparência e justiça na sua aplicação em prol do cidadão. Iremos manter e acentuar a política de transparência e de permanente diálogo com requerentes e promotores, no sentido de esclarecer e orientar os requerentes sobre o caminho para a resolução dos problemas. Em paralelo, continuaremos a esgotar a oportunidade dada aos requerentes para aperfeiçoarem os pedidos, alargando e repetindo os períodos de aperfeiçoamento de pedido e de audiência prévia. Estas ações, importa também aqui frisar, contribuem indubitavelmente para resolver com sucesso alguns problemas complexos do urbanismo, mas contribuem também para o alongamento dos prazos de resposta. Considera-se, no entanto, que este é o caminho que teremos de continuar a seguir, pelo que este Executivo irá continuar, conjuntamente com os dirigentes e técnicos, a primar pela adoção de procedimentos que permitam encerrar processos urbanísticos com sucesso, independentemente da sua complexidade ou antiguidade. Eu sei que me alonguei um bocadinho mais, mas eu tinha que terminar a intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente.